Eduardo Miranda, professor assistente da Universidade Estadual de Feira de Santana, integra o Departamento de Educação, onde contribui como docente permanente do mestrado em Educação no PPGE da UFES, assumindo o componente curricular Educação Decolonial e Interseccionalidades. Possui licenciatura em Geografia e Pedagogia, mestre em Desenho, Cultura e Interatividade pela UFES, doutor em Educação pela UFBA, especialista em Gênero e Diversidade na Escola NEIM, da UFBA, especialista em Ensino de Geografia, UCAM, especialista em Educação Ambiental com ênfase em Espaços Educadores pela UFBA, desenvolve produções na área de educação com ênfase em cultura, raça, gênero, sexualidade, classe e territorialidades. E coordena o grupo de pesquisa Corpo, Território e Decolonial. Errei alguma coisa, Edu? Fica aí que eu sou besta. Eu sei tudo, Claudinha, com ele. Meu amor, seja bem-vindo. Lembro de nós no primeiro encontro do grupo de pesquisas em poéticas orais, naquele auditório do nosso módulo 4, você desconstruindo tudo, tirando todo mundo da mesa, sentando ali, né, no chão daquele palco e conversando com a moçada de igual para igual. Que bom que foi. Não vejo a hora da gente voltar a ter esse encontro olho no olho, viu? De pertinho. Esse palco virtual, né, é seu. A fala é sua, estamos à sua disposição, tá bom? Oi, gente, boa tarde de novo. Nossa, Lu, primeiro eu falei com o Lu que no WhatsApp, falei, Lu, tô tão nervoso, porque falar dentro de casa é uma responsabilidade muito grande, né? Ainda mais falar para um grupo de pesquisa que é coordenado por duas pessoas que eu admiro tanto, e elas sabem, os alunos aqui, as estudantes também sabem que não é rasgação de seda, isso não vai aumentar nada no meu contra-cheque, muito pelo contrário, é capaz de ter que gastar dinheiro para comprar presente para elas. Então, para mim, é muita responsabilidade quando elas duas acreditam, né, essa potência que elas falam, esse convite para que eu venha aqui dialogar com vocês. Então, eu já fico nervoso, sim. Então, faz parte já do meu corpo território dizer que eu estou nervoso para conversar com vocês, ansioso, tenso. E é isso, mas aqui eu quero deixar bem claro que não está no currículo, não está na fala de Luciene, mas aqui é minha casa também, porque eu sou cacimbeiro desde o início, viu? Então, óbvio, latente que eu não tenho, que eu não sou matriarca, né, como elas duas são, mas sou filho desse jogo aí, porque Maria Cláudia não gosta que eu fale, mas eu falo onde ela está, em quase todos os lugares. Foi minha professora na graduação, aceite, Cacau, que nós temos a idade muito próxima, e a gente não tem culpa disso, se nós somos taurinos também, né, com ascendente escorpião. Então, meu amor, é isso, a nossa lua é escorpião, até isso. E não somos, a gente não faz, como é que se diz? Esqueci a palavra agora, a gente não é rancoroso, porque escorpião não é. Isso é mentira do povo, é mito das colonialidades, nós não somos isso, nós somos muito mais. Então, é começar brincando, começar rindo, começar descontraído, porque eu acho que o cacimba é isso. O cacimba é um processo de tensionamento, mas não existe tensionamento se a gente também não parte para as fugas, né, para os espaços e para as microfissuras de desanuviar a mente do processo tão pesado que é o sistema que a gente vive. Então, eu vejo que o cacimba tem sido uma rota, né, não só para mim, que acompanho com muita distância, mas eu tenho aqui algumas redes aqui dentro que me contam tudo o que acontece. As meninas vão falando lá com a gente, com a professora Marta, né, que também faz parte do nosso coletivo. Então, tem a Sandy. Sandy é daqui também do Cacimba, né? Não, Sandy é do Descoral, desculpa. Aqui é Urânia. Urânia e Pamela, que está chegando agora, e são lá do grupo de pesquisa da gente. Pamela tão novinha e já está aí, né, inserida, né, Cacau, na pesquisa, como é importante isso, segundo semestre iniciando, e já está com a gente aqui na pesquisa. Urânia se deslocou lá da Química para vir para cá também, como é importante dizer que o Cacimba é um repositório da diferença dos cursos que existem na nossa própria casa, né? E sem falar das redes com as outras instituições. Mas pensando um pouquinho aqui da nossa UFES, saber que as nossas portas nunca tiveram fechadas para nada daquilo que supostamente é distante da pedagogia, é distante das letras, muito pelo contrário. Tenho certeza que a gente aprende muito com a galera que vem da química, com o pessoal que vem da geografia, com o pessoal que já é das letras, assim como o Lu, como o Cacau da pedagogia, e no final das contas dá um caldo bem gostoso, né? Que é isso que a gente está fazendo aqui há mais de um ano. E como o Afonso falou, nossa, eu não conhecia Afonso Prazer, pena que já está saindo assim, né? Está rompendo um vínculo oficial
Porém, uma vez cacimbeiro, sempre cacimbeiro, né? Cacimbeiros. E Mariana, seja bem-vinda. E é isso, gente. Falar com vocês e iniciar a nossa fala de agora à tarde é justamente pensar que o que é que eu vim aqui fazer hoje, né? O que é que eu vim conversar com vocês na primeira aula primeira aula não, né? Do primeiro encontro dessa suposta roda virtual aqui que a gente está tentando criar. Eu acredito muito nisso. É pena que não é no presencial, mas é o que tem para o momento, então vamos saber utilizar. E quando eu penso nessa roda aqui que a gente está criando, e Lu entrou em contato, Edu, tu pode vir falar de corpo território para a galera do Cacimba? Eu falei, embora, já tem gente lá que eu já conheço, que já foram alunos e alunas, estou vendo aqui na tela Di, abraço Di, só consigo ver Di, as outras pessoas ainda não conheço, mas eu sei que tem uma galera aí, né, que já teve a oportunidade de construir as aulas comigo, então estou aqui de volta para a felicidade de todas, e de todas, né, assim eu espero, para a gente conversar um pouquinho. Eu queria começar fazendo um exercício, Lu e Cacau, se vocês me permitem. Eu queria começar pedindo a todo mundo que, de alguma forma, fosse comigo para algum lugar, para uma praça pública, no seu imaginário aí. Se desloca aí para uma praça pública. Ah, vi tanta gente, aquele carrinho de churros, aquela pipoca com manteiga, né? Aquelas pessoas passando na sua frente e você olhando para todo mundo. Eita, que Maria Cláudia chegar, Taurina falou comida, já era. Chegar, tá ali babando. Mas as pessoas estão passando por vocês, né? E eu quero que vocês visualizem nessas pessoas que estão passando aí agora, pessoas diferentes, diversidade. Tenta imaginar aí agora como a praça, ela deve ser, por mais que não tenha sido, mas ela deve ser o espaço do encontro da diferença. Então, por vocês aí agora estão passando pessoas diferentes que vão aqui, ó, refletindo na pupila de vocês. Automaticamente, todo mundo que está aqui, que está fazendo esse movimento comigo de ir para essa praça movimentada, né, atravessada pela diferença por pessoas gordas, pessoas brancas, pessoas negras, pessoas não heterossexuais, pessoas heterossexuais, travestis, transexuais, crianças, adultos, idosos, velhos, deficientes, todo tipo de pessoa ali passando pela sua frente e refletindo na tua pupila. O que é que está refletindo na tua pupila? E por que eu estou falando de pupila, né? Porque a gente está aqui hoje em 2021 e nós fomos educados na América Latina a olhar para as pessoas, refleti-las na nossa pupila, não ouvir o que elas têm para nos dizer e automaticamente rotulá-las. Automaticamente entregar a elas uma caixa naquela esteira fabril, onde é rotulado, é colocado nessas pessoas determinadas porções de certezas. São colocadas verdades absolutas. Só que vocês não podem esquecer que, do outro lado, vocês também estão refletindo na pupila de outras pessoas. E vocês também estão sendo classificados e rotulados. E por que a gente está falando isso aqui para chegar em corpo território, né? Porque, infelizmente, quando a gente pensa as colonialidades, na Constituição de Feira de Santana, na Constituição de Salvador, na Constituição de qualquer município, ou de qualquer porção que tenha pessoas reunidas, casas reunidas, seres humanos reunidos nessa América Latina, nós estamos o tempo todo acionando a visão para estabelecer quem tem o direito de se aproximar e quem tem o dever de se manter distante do meu próprio corpo território. Isso é feito através da visão. Aí eu vou trazer uma palavrinha, continue na praça, vendo as pessoas passando, viu? Aí eu vou trazer uma palavrinha para vocês que a gente usa com tanta naturalidade, é bonita, filosoficamente, é intelectual. Nossa, eu me acho quando eu escrevo essa palavra, né? Que é a tal da cosmovisão. Cosmovisão, palavra bonita, o pessoal de filosofia rota essa palavra. E como ela é perigosa. E por que ela é perigosa? E por que ela tem sido perigosa? Não é necessariamente a origem da palavra do ponto de vista da empregabilidade, mas sim a constituição histórica de como ela tem sido utilizada pelas colonialidades. Isso eu estou querendo dizer que cosmovisão ela faz parte, sim, de qualquer grupo civilizatório. Só que qualquer grupo civilizatório faz parte do que a gente entende como políticas educacionais, políticas públicas e políticas de afirmação de universidade? Ainda não.
Seria lindo, né, que eu sentasse aqui hoje e falasse nas fricções das redes, dos parlamentos, não sei o quê, aquele texto bem bonito, bem pós-moderno, mas totalmente falso. Totalmente fake news, que está na moda, né? Eu sou jovem ainda, então falar fake news, falar os termos bonitos, né? Das hashtags. É perigoso, gente, porque a cosmovisão eu-vou-centrada, que é a que dá sentido a essa lupa que está aqui comigo agora, cringe, né? Até hoje eu não entendi o que é isso, mas depois vocês me explicam direito. Você vê como eu estou ultrapassado. Essa cosmovisão ela é tão perigosa que ela é pautada numa ideia de teoria. Que teoria, isso voltando no passado, bora voltar comigo, né? Teoria vem da ideia de luz. Luz vem da ideia de só tem luz, só tem iluminação, só tem o direito de ser iluminado quem tem base epistêmica territorial na concepção de ser humano europeia e mais tarde, depois de muito tempo, estadunidense. O que significa dizer, eu estou aqui costurando um bocado de coisa, vocês se virem para entender, viu? O que significa essa visão aí, né, de lá do passado que vem para cá e chega agora no Talibã, o avião estadunidense fugindo e deixando todo mundo para trás? A concepção de cosmovisão. Até o dia que era necessário, durante 20 anos, aqueles corpos territórios, né, do Afeganistão eram importantíssimos para os Estados Unidos, para poder fazer tradução, se infiltrar nas redes, implementar o imperialismo americano. Faz a mesma junção de como foi importante para as caravelas seduzir os corpos territórios indígenas, dos povos originários, e seduzir os corpos dos grupos civilizatórios africanos, também para compactuar com o processo de escravização e mercantilização desse processo de venda de almas, né? De venda de, na verdade, não é nem de alma, de matéria física, porque não tinha direito a ter alma. Então, quando a gente faz toda essa junção e pensa nisso tudo, e volta para a praça que eu estou convidando a vocês, a ir na praça da cidade de vocês, talvez por naturalizar tanto, a gente não tenha a dimensão de que estamos a todo tempo também olhando para as pessoas, rotulando essas pessoas, classificando essas pessoas, distanciando essas pessoas da gente ou aproximando essas pessoas da gente, mas num pacto que é um pacto das colonialidades, que vai dizer que quem tem o direito, pela teoria da luz, em ser concebido como ser humano. Ou seja, quem aqui é corpo subalternizado sabe muito bem por quantas vezes, desde a sua infância até a sua fase adulta, e os jovens que estão aqui hoje sabem muito bem quantas vezes vocês são corpos indesejados. Mas por que vocês são corpos indesejados? São corpos indesejados porque está na perspectiva de iluminar para constituir e construir uma cosmovisão sobre o outro corpo que vai estar atrelado a uma teoria, que é a teoria de humanização presente no pacto civilizatório narcisista da branquitude eurocentrada no processo de criação da América Latina para reafirmar a potência hierárquica e geoepistêmica da criação da Europa. Nossa, Eduardo, você está falando de uma coisa que aconteceu há 600 anos atrás e tu está rotando isso aqui hoje. Todos nós estamos vivendo isso com muita tranquilidade. O Bolsonaro está no poder, gente. Por que Bolsonaro está no poder? Volta comigo para a semana passada. Bolsonaro, Mourão e mais 4 ou 5 homens do Exército, da Marinha e da Aeronáutica ali, em Brasília, vendo aqueles carros, aquele desfile de lata velha passando em frente aquele lugar lá que eu esqueci o nome agora, o parlamento deles, né? Quem estava ali em pé, olhando aqueles carros passar? Vocês viram alguma mulher ali? Não tinha. Se tinha, estava escondido atrás de algum homem. Ou dentro daqueles carros fedorentos. O que é que eu estou querendo chamar a atenção com vocês para isso? Troca aqueles carros pelas caravelas. Troca, faz uma troca comigo aí. Quem é o homem que estava ali em pé? Aí, bora classificar. Vou pegar essa mão aqui, viu? Só para rotular também, porque se eles rotulam nós, corpos subalternizados, a gente devolve no compasso da identidade. Porque se eu sou subalternizado e me coloco nesse lugar, em muitos marcadores e muitas camadas que constituem meu corpo, do outro lado, eu tenho que aprender a fazer o movimento de identitarizar quem está lá no poder hegemônico, porque eles não são identitarizados. Beleza? Então, eu estou do lado de cá, e está lá, Bolsonaro. Branco, burguês, igrejista, cristão, né, gente? A gente não está falando mal da religião, a gente está falando análise e estudo da história. Branco,
cristão igrejista, burguês, família tradicional, capitalista heterossexual. Só aí já foi uma mão. Eu poderia pegar as outras e pedir para Chada Lu e Maria Cláudia mais alguns dedos aí. O que é que significa isso? Significa que aquele homem que está em pé ali agora, em 2021, é o mesmo homem que chegou aqui na América Latina. É o mesmo, é a reprodução fiel do homem que desceu das caravelas, que era branco, militar, ninguém duvida, né? Porque para entrar nas caravelas tinha que ser, ainda mais quem estava no cargo de poder nas caravelas, tinha que ser o militar representando Espanha, representando Portugal, né? Tinha que ter um pacto muito bem forte, muito bem alicerçado com a igreja, porque a igreja também estava dentro daquele combo, e tinha que ter que na época não era burguesia ainda, né? Porque estava se construindo essa ideia de burguesia, mas com a mercantilização desse poder econômico que estava ali latente nesse período. Então, é para chamar a atenção a vocês que não importa o recorte histórico, nós estamos vivendo um período que se reproduz há muito tempo. E isso é muito nítido no ato da gente analisar, verificar, estudar os comportamentos que nós temos perante as outras corporeidades e como a gente também constrói o nosso próprio corpo território. Então, quando eu pedi para vocês fazerem esse movimento de praça, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, é aquela velha tentativa de professor, né, gente? De pegar a zorra da teoria, que a gente bota os alunos para gastar 30, 20, 40 reais de xerox, e às vezes não faz sentido na vida da pessoa, para pegar esse dinheiro todo e trazer para a vida, trazer aquelas páginas para a vida. Então, quando alguém aqui é obrigado a estudar, que eu sei que não é o caso de muitos que estão aqui, mas é obrigado a estudar, é, alguns filósofos, dentre eles Kant, Hegel, Durkheim, Bourdieu, toda essa galera, Foucault, que eu adoro, mas também a gente tem que citar algumas lacunas. Então, toda essa galera que a gente está estudando, que a gente utiliza para reafirmar os nossos estudos, quando a gente vai fazer uma análise, uma investigação sociohistórica, né? Técnico-científica da formatação desses conceitos que eu pego importado da Europa e chego ali na Escola do Novo Horizonte e faço de qualquer forma, né, um caixote para que dê certo essa engrenagem teórico-metodológica europeia na hora de entender o corpo do menino, da menina, da professora do Novo Horizonte. Então, eu estou rotulando essas pessoas a partir de uma concepção da cosmovisão que ainda é latente no momento de se pensar os estudos na América Latina em qualquer universidade. Ah, Eduardo, você está criticando a universidade? Estou. Faz parte de qualquer intelectual concursado fazer isso. Eu adoro me colocar como intelectual e vou continuar me colocando. Alguém tem que fazer isso, eu mesmo faço. Né? Porque se a gente pensa a origem do termo intelectual, ela vai estar atrelada, sim, a uma ideia de concepção de cosmovisão. Só que tem uma diferença de que tipo de intelectualidade nós estamos tentando construir e como isso tem rebatimento na proposta de civilização que a gente acredita. Então, eu não vou conseguir dialogar com a Casa Grande se eu não tenho as mesmas armas teóricas dessa galera, porque eu não vou ser nem ouvido. Então, discutir politicamente através do teu corpo, território, e eu vou agora dizer uma coisa que não é novidade para ninguém. O nosso corpo é um corpo político. Por mais que você diga, eu não suporto política, mas o gás está R$ 120, viu? Eu detesto política, mas a gasolina já passou de R$ 6. Eu detesto política, mas as ações do Instagram que você passa o dia todo não param de crescer por conta da política também. Então, não é que você não gosta, é que você tem que saber que faz parte da sua existência. Faz parte daquilo que eu critico, que é a universidade. Faz parte de qualquer outra instância, inclusive a praça, que supostamente é pública, a política está ali presente. Não é à toa que a praça, né, Cacau, é o locus da democracia originária. Seja ela com referencial egocêntrico, seja ela com perspectiva afro-brasileira. Sempre na praça que a gente resolve as questões da democracia. Então, pensar essa ideia de corpo, território, que o Lu falou, Lu traz essa discussão para a gente, é dizer que eu não estou falando de uma teoria que está apartada da sua existência. Eu estou convidando a vocês a pensar uma perspectiva teórico-conceitual e talvez até metodológica, que eu venho me esforçando para que isso aconteça, de pensar corpo-território, ou seja, pensar o mundo a partir da bússola que é seu próprio corpo.
Seu corpo é a sua bússola nessa existência desse mundo. E quantas vezes nós não temos a dimensão de para qual caminho nós estamos caminhando, porque a gente não sabe controlar a bússola, que é o nosso próprio corpo território. Por que a gente não consegue controlar? Porque a forma que eu olho para o meu próprio corpo ainda é atrelado numa cosmovisão das caravelas, que é constituída depois de muitos séculos no que a decolonialidade chama de colonialidades, e é reverberada no ato de construir o mundo, de sentir o mundo, de viver o mundo, de falar sobre o mundo. Então, pensar essa constituição do meu corpo-território é latente para vocês aí, que tem duas palavrinhas, né, que estão juntas aí, corpo e território. Aí eu tenho que falar um pouco sobre o que significa cada um e porque depois elas se encontram. Corpo, a primeira coisa, eu gosto de contar a partir do meu próprio corpo, né? Eu não sabia que corpo era uma categoria de estudo acadêmico. Eu vim descobrir isso finalizando na metade do mestrado. Para mim, corpo era o quê? Ir na academia, defecar, comer, gozar, dançar. Corpo era biológico, meramente biológico. Pênis, vagina, peito, e morria aí. Corpo, para mim, era isso, biologicamente. E para as colonialidades é muito importante que a gente continue achando que corpo é só biologia. Porque a partir do momento que você, que a gente tem consciência de que o nosso corpo não é meramente biológico, mas ele também é sócio, psíquico e biosocial, é que a gente começa a perceber que se eu estou criticando o que está ao meu redor, parte da minha existência. E a minha existência, ela só consegue interpretar o mundo quando eu interpreto que eu não sou um Eduardo que só defeca, que só bebe, que só come. Eu sou muito mais do que isso. E quem é que conta que eu sou muito mais do que isso? O próprio sistema, quando desde criança me chama de viado. Aí é que as coisas mudam. Quando eu tenho a consciência de que eu preciso encarar a viadagem que dizem que constitui o que eu sou, mesmo desde a infância não sabendo o que era isso, é que eu começo a perceber o mundo de uma outra forma. Ah, Eduardo, eu sou um corpo heterossexual, não estou entendendo o que você está falando. Compreenda que a sua heterossexualidade é que dá o teu como muitos gostam de chamar, né, o teu norteamento da existência, onde você já tem esse privilégio, digamos assim, da sexualidade e não ter a preocupação de ainda entender o que você é do ponto de vista da sexualidade, porque já está formatado, já está pronta. Enquanto eu tenho que me desterritorializar para assumir essa condição de heterossexual. Então, tudo isso que eu estou falando aqui vai me mostrando que corpo não é só meramente o quê? Biológico, é psíquico, é cultural, é construção e desconstrução no encontro com as outras pessoas. Daqui a pouco eu vou chegar nas mestras e nos mestres, mas eu não consigo fazer isso se eu não parto primeiro disso aqui, ó. Primeiro tem que ser daqui, tem que ser da minha bússola, da minha existência. E aí, quando eu penso que esse corpo é o corpo que ele vai se politizando a partir do momento que ele começa a ter uma quebra e uma fissura naquela cosmovisão que vendem para a gente, que a gente precisa acreditar, e que me ajudou a pensar muito sobre isso, Cacau e Ivo, e que fortaleceu ainda mais, foi depois que eu me tornei professor da educação básica. Porque a educação básica ela é sem filtro, né? Ela não tem vocabulário bonito, não. Bateu, levou. É a velha merda no ventilador. A gente não tem tempo para firula, não. Na educação básica é isso, isso e isso. Aquele portal mágico que a gente acha que tem na educação básica é pura falsidade, é pura fake news, é pura mentira. O portal mágico, infelizmente, tem sido o silenciamento dos alunos, né, e das alunas. Mas até quando isso está sendo verdade, né? Ninguém mais está suportando ser silenciado. A geração atual, que foi aquela que me ensinou a ser professor na educação básica, eles estão exigindo o direito à fala. Então, foi esse chão da escola que começou a acionar algumas questões que não dava mais para Eduardo fazer de conta que não existia. E tudo isso foi reconstituindo a minha concepção de corpo. Depois que eu adentro na universidade, faço mestrado, faço doutorado, aí eu vou contar um pouco do meu trânsito pelo doutorado. Lúcia, eu falar demais, me corta, viu? Porque eu me empolgo, sabe que eu gosto de conversar. Pode falar, fique tranquilo. Quando eu entro no doutorado, e aí eu fiz o doutorado onde Maria Cláudia fez, ela sabe muito bem do que eu estou falando, que é uma casa, que é a UFBA, né, o doutorado e mestrado em educação, que é altamente conceituada no Brasil, reconhecida, com pontes e redes com vários países de fora, né, principalmente da Europa e da América Latina.
é que fica latente como aquele projeto que Eduardo teve aprovação em 2015, e quando chegava nas salas de aula para apresentar, que a gente tem a obrigação de compartilhar com os nossos colegas o que a gente está investigando, né, o que a gente está estudando, sabe aquele silêncio sabe aquele silêncio de elevador? Quando você entra, você não conhece ninguém, fica aquele silêncio insuportável. Era o mesmo silêncio que acontecia todas as vezes que eu falava que eu estava ali para estudar o corpo território das professoras negras que estavam se formando na UFBA. E que eu não apresentava nenhum teórico eurocentrado para pensar o corpo daquelas mulheres que estavam se formando ali na UFBA. Ficava aquele silêncio. E por que fica essa lacuna? Porque nós não estamos acostumados a discutir questões que vão ter, não é o recorte não, que vão ter a centralidade na discussão de raça. E não dá para discutir a América Latina se a gente não racializa o diálogo. Aí o silêncio de elevador. Porque é necessário, gente. É necessário racializar. Seja lá pelo pacto da branquitude, seja lá pelo pacto da negritude, mas a gente precisa racializar as discussões. Por que a gente precisa de racializar? Aí eu passo no concurso da UFES. Mas antes eu trabalhei na UNEB, antes eu trabalhei na UFBA, além de fazer doutorado, eu fui professor da UFBA, substituto, mas fui durante 2 anos. Então, eu não estou falando da minha UFES, eu estou falando da construção da universidade na América Latina. Abre um parênteses. Eu não estou falando de pessoas, não perco tempo para falar de pessoas, porque o meu inimigo não é a pessoa, é a estrutura. Fecha parênteses. Então, a gente está conversando aqui sobre estruturas e não pessoas. Beleza? Então, quando a gente pensa novamente essa estrutura, que eu passo no concurso, que eu entro em 21 de setembro na UFES, vou fazer 3 anos, viu, Lu? 21 de setembro na UFES, e que eu chego na reunião de Natal da nossa instituição, e que eu vejo uma reunião com quase 60 professores, e eu vejo a branquitude gritando, novamente eu sei porque eu estou na universidade, porque eu passei no concurso para relações étnico-raciais. Está vendo que a gente precisa racializar a discussão? A gente precisa trazer gênero para dentro do debate? A gente precisa pensar a sexualidade? Que a gente precisa pensar que, ainda no campo universitário, o corpo LGBT, que é docente, concursado, com matrícula, com contra-cheque, ainda se esconde? E a gente só consegue não mais se esconder quando a gente potencializa que o gueto que tentam colocar a gente é o nosso campo e a nossa mola de propulsão para a gente ir para a batalha. Quem é subalternizado está sempre em conflito, sobretudo quando tem uma outra visão do que tentam fazer com seu corpo. Não sei se vocês estão entendendo porque corpo não é só defecar e comer, viu? Mas é isso aí que eu tenho para contar para vocês sobre corpo. Bora agora para território. Território, historicamente, e teria mil coisas para falar, mas eu sei que o tempo não comporta. A gente tem a discussão agora sobre território, que é uma categoria central da geografia, né, construída na geografia, de onde eu venho, onde Maria Cláudia foi minha professora de didática. Gente, foi ela, enquanto professora, que eu olhei e falei, não vou mais abandonar a docência, porque eu estava para desistir do curso já no 5º semestre. E na aula de didática eu falei, eu vou persistir, eu vou continuar, porque estou vendo aqui que tem professores que representam aquilo que eu acredito. E Maria Cláudia foi essa, não foi uma das, não, foi essa professora que fez com que eu não desistisse. Está lá no meu cartãozinho, ó, de formatura, naquele, como é que chama aquilo? Aquele negocinho lá bonitinho, né? Não é o convite grandão. Agradecimentos, agradecimentos. Não é o grandão não, que eu não paguei, que eu não tinha dinheiro na época, é o pequenininho. Então, território é uma ideia, é um conceito geográfico que inicialmente ele foi criado assim, ó, uma porção de terra, quem é latifundiário aí sabe, uma porção de terra demarcado por relações de poder, onde só entra quem tem o direito, só sai quem é permitido, ou então onde tem guerras, né, conflitos. A ideia de território ela vem de guerra, ela vem de conflito, ela vem de disputa por um lugar fixo. Entendeu? Inicialmente a ideia de território é essa. Só que depois de muito tempo, a geografia foi se repensando. E não dava mais para continuar dizendo que território tinha que ser um espaço demarcado, físico e que não se movia. Por isso que nós somos corpos territórios, porque nós somos disputados desde a gestação.
Mulheres, vocês não podem abortar. O corpo de vocês está em disputa. Está vendo porque vocês não é meramente biologia, que vocês também são política de Estado? Vocês são políticas estruturais? Vocês são engessadas, vigiadas, patrulhadas por uma política de Estado que vai dizer o que você pode ou não pode fazer com seu corpo através de uma Constituição. Por isso que teu corpo não é só biologia, teu corpo é muito mais do que isso. Então, quando tem essa discussão de território, a gente traz e faz essa junção corpo com território, é justamente para destacar que nós somos corpos territórios que podemos ter várias encruzilhadas, e nesse jogo das colonialidades, você pode ser um corpo território pautado na opressão, ou seja, aquele que vai comungar com as opressões, ou você pode ser um corpo território que é construído e circunscrito na base das opressões, ou seja, você é o oprimido. Vulgo Paulo Freire, pedagogia da transformação, Bell Hooks com pedagogia da transgressão, e aí vocês podem procurar outros teóricos para ajudar a pensar o que eu estou dizendo aqui também, nesse processo de libertação dos corpos, né? Que é corpo todo, não é só corpo e mente, que também é uma outra discussão. Então, trazer essa junção de corpo com território é ter a dimensão de que você se movimenta, você... que é muito bonito falar, eu sou dona do meu corpo, eu faço o que eu quero. Até onde? Até que ponto? É lindo, é neoliberal, né? É bem neoliberal. É neoliberal porque se você tiver dinheiro, supostamente você pode até avançar um pouco mais. Mas se você não tem, aqui vem a discussão de classe. Não dá para não discutir classe para pensar corpo e território. Classe entra também. Não adianta ser um corpo subalternizado, negro, feminino, com a bolsa caindo dinheiro, sendo que, em alguns espaços, o seu dinheiro não vale porque a cosmovisão da galera que está te olhando te rotula antes de saber o que tu tem dentro da tua carteira. E eu não estou falando de ETs, não, viu? Eu estou falando da gente aqui, a gente faz isso com as pessoas, viu? E fazem isso com a gente também. Eu não estou falando da Jamaica, não estou falando dos Estados Unidos, eu estou falando daqui, ó, dessa sala. Então, todas as vezes que a gente rotula o outro, a gente também faz um rótulo sem saber as condições de classe. E como o corpo, o movimento, é fantástico isso, para entender o que eu estou dizendo melhor. Na praça, novamente, aí você na praça, todo mundo na praça, vendo as pessoas transitando. Você e eu, a gente não precisa perguntar a nenhuma pessoa qual é o bairro dela em Salvador, Feira de Santana, porque olhando para o corpo território daquela pessoa, você territorializa o espaço de onde ela vem. Você pode errar o bairro dela, mas você nunca vai errar o momento de construir e de reproduzir as certezas que você tem de onde a branquitude se instala em Salvador e Feira de Santana e onde a negritude vai se instalar. A gente não erra, gente. Quer dizer, a gente pode errar porque, enfim, né? A vida não é matemática. Ou quer dizer, não é só matemática, alguém de matemática me bata aí, viu? A vida não é só matemática, é matemática também, mas ela não é meramente exatas, né? Tem emoções, tem certezas e incertezas. Então, quando a gente pensa nessa constituição de rotular o outro, é que eu trago a discussão de corpo-território para vocês. E o que é que isso tudo tem a ver com o que vocês estão fazendo aqui no Cacimba? Eu ajudei a pensar, de certa forma, a construção do Cacimba, eu dei referencial teórico para a Lu na época sobre decolonialidade. Lembra, Lu? Lu me pediu, Edu, trazer um pouco da decolonialidade, porque você estuda isso, a tese foi sobre isso, eu mandei algumas coisas para a Lu, também mandei para a Cacau, e foi lá juntando, a gente foi construindo na parceria mesmo. Óbvio que elas são as matriarcas, isso é indispensável discussão, né? Todo mundo sabe. E aí eu fui jogando lá o que eu podia contribuir. E eu tenho muita facilidade de dizer para vocês que o Cacimba, né, vocês cacimbeiros, vocês estão tendo uma oportunidade, através do objetivo geral desse projeto de pesquisa, que é um afronte às colonialidades. Sabe por que é um afronte? E que pena que não pode xingar aqui, né? Uma pena que o processo pandêmico, para ficar bonitinho, o processo pandêmico não permitiu que a gente executasse da forma que a gente gostaria, né, Lu e Cacau? Que é sair do seu território, da sua zona de conforto e ir para lá, ó, ouvir. Porque tem a ideia da energia vital, gente. Não me diz que isso aqui passa energia vital, não, porque é mentira. Passa só uma flechinha, mas não passa muita energia vital nessa salinha aqui, não, viu? A gente fala que passa porque a gente está aqui no encontro, né? As câmaras, algumas estão ligadas, ajuda no sorriso, no olhar, né, Cacau? No gesto. Mas dizer que isso aqui substitui o presencial, jamais. Então, o Cacimba
quando eu digo que é um afronto às colonialidades, é porque o cacimba tem uma prerrogativa que ela é totalmente contra-hegemônica e contra-colonial, que é trabalhar com o quê? Oralidades. Trabalhar com o encontro com a diferença. Então, vocês, cacimbeiros, sabe quando vocês ficam ali debruçados, que nem aquelas figuras bem pejorativas de mulheres negras penduradas assim no parapeito da janela, que o pessoal adora botar, como se só a mulher preta fosse a fofoqueira, né? A branca não faz fofoca, não, só a negra. E fica ali, né, pendurado o dia todo, de cerâmica. É como se vocês, no Cacimba, vocês for Maria Cláudia, eu, que sou orientador, e diversas outras falar, epa, namoradeiras, né? A branca não namora, não, só casa. Ei, vocês aí, bora sair desse parapeito e vão ouvir as pessoas. Parem de ficar no parapeito, olhando, acessando e estabelecendo as certezas do outro pela cosmovisão de vocês. Quem faz isso é pesquisa positivista. Quem faz isso é pesquisa de gabinete. E o Cacimba não é de gabinete. O Cacimba é uma possibilidade que a Universidade Estadual de Feira de Santana, que a Federal do Sul da Bahia, que a Unilab está oportunizando para enriquecer a universidade. Porque não são os mestres populares que ganham com isso, não, viu, gente? Né, Cacau? Naquela mesa de extensão a gente falou sobre isso. Não são os mestres que ganham, não. É a universidade que ganha, viu? Por mais que tenham resistências, quem está ganhando com o trabalho que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo, falar nós em coletivo, é a universidade, porque eu tenho certeza que uma Urânia, que eu posso falar com propriedade, que eu acompanho de perto, uma Urânia que está sendo bolsista de pesquisa, isso vai refletir no TCC dela de professora de Química. Urânia não vai mais querer fazer um TCC, eu tenho certeza que o Di também, eu posso falar por Di, que eu conheço bem o perfil de Di, das redes e presencial. A Pamela, que está chegando agora, que está acompanhando tudo, a menina está que nem a boca de Exu, está comendo tudo, a menina está curiosa demais, isso é maravilhoso. A menina está... Essa fome não tem fim. Felipe lisonjeado que está aí. Então, Lu e Cacau, o Cacimba é justamente a possibilidade da gente falar, não dá para pautar a formação de professores e professoras meramente pela certeza do olhar. O olhar é traçoeiro. O olhar ele é cristalizado em certezas de 600, 700, 800 anos de colonizações, de dominação e morte. O olhar é perigoso, porque enquanto eu estou sentado aqui, eu posso estar olhando para a Urânia e fazer um dossiê de Urânia sem nunca nem ter ouvido ela falar. E nós fazemos isso, a universidade faz isso, a escola faz isso. Quantas vezes nós entramos em sala de aula, professor da educação básica ou do ensino superior, e a gente encerra o ano letivo ou semestre letivo apenas com números. Nós somos caravelas também. Se a gente não tiver cuidado, a gente é caravela em sala de aula, nós professores. Apenas lá com a perspectiva de colonizar, de não permitir. Anne Santos foi minha aluna aí. Era uma briga para a turma dela falar. Até que falava, ela mesma era minha... Eu falava demais. Eduarda também estudou comigo de noite, cansado, eu também cansado da aula à noite na UF, desde 7h30 da manhã, da aula de noite, era terrível, mas estava lá. Mas a gente fez muita música, não foi legal? Sim, foi maravilhoso, até hoje eu tenho os vídeos aqui guardados. Então, gente, é isso, pensar que o Cacimba, junto com essa ideia de corpo-território, é dizer que, na perspectiva filosófica de Oxumaré, que aí eu trago também na minha pesquisa, vocês estão cansados de me ver mostrar esse livro quando eu passo, que é aqui minha tese de doutorado se transformou em livro, aqui o Xumaré na frente. O Xumaré é o patrono da transformação, é o patrono do ciclo que não tem fim. Então, todas as vezes que você senta para entrevistar, bater um papo, dialogar com um mestre ou uma mestra, você sai outra pessoa, porque você troca de pele. Você tem acionado no seu corpo-território, naquilo que é corpo e naquilo que é território, você sai com uma outra certeza dessa junção que te leva a potencializar ainda mais o que você vem acreditando como educação. E você começa a falar, nossa, aquilo não cabe mais na pessoa que eu estou me tornando. Então, você vai o quê? Ampliando a sua perspectiva de mundo e começa a abandonar algumas outras que te contaram como verdade absoluta. Por isso que é perigoso para as colonialidades a gente pautar um projeto de pesquisa que acione o contato com a diferença. Porque as colonialidades, branquitude heterossexual, sempre se defendeu
para construir emendas, projetos, pesquisa e extensão que favorecesse o seu espelho. E aí, Pamela vai agora discutir, não vai dar continuidade no trabalho de Vitória, mas, de certa forma, vai dar uma continuidade, que Pamela vai ter que conversar com mães ou pais de santo de Feira de Santana para entender essa oralidade no território, né, no nosso território aqui do Cisal. E aí, como é que fica isso? E quando ela volta para o curso dela de letras, eu quero saber qual vai a bugada que ela vai dar na cabeça dela. Que não vai ser a mesma coisa. E que bom, Pamela, que não vai ser. E os meninos que já estão mais avançados no semestre sabem do que eu estou falando. Por isso que é importante a gente olhar para dentro da nossa própria casa e fazer autocrítica. E não é uma autocrítica de uma pessoa birrenta, de um viado que não tem o que fazer. É uma autocrítica de quem está aqui gritando e sabe que não vai resolver nessa geração, que nós estamos exigindo o direito de entrar e permanecer na universidade, mas que nós queremos ler os nossos e as nossas. Nós queremos passar 4 ou 5 anos dentro da universidade sem ter a necessidade de a professora Luciene e da professora Maria Cláudia criar um projeto de pesquisa que tire a gente da linearidade, né, e das certezas dos clássicos, dos cânones literários, que a gente vai continuar lendo, viu, gente? Eu não estou falando de fogueira aqui, não, deixa eu até reforçar isso. Não estou mandando ninguém tocar fogo em livro. É isso? É fogo em livro ou livro de fogo, né? Vai tudo queimar mesmo, depende da ordem. Não é isso que eu estou pedindo, não. Eu estou dizendo a vocês que leiam os clássicos para entender o movimento da Casa Grande, mas não esqueça de voltar para a senzala, né? Para o território de onde vocês saíram, para a periferia de onde vocês transitam, e socializar esse movimento de dentro com a base. Por que vocês acham que Bolsonaro ganhou? Dentre tantos argumentos. Porque nós, de esquerda, paramos de dialogar com a base. Nós que nos pautamos de esquerda. A gente ficou muito Bourdieu na universidade e pouco discussão de classe. Nós ficamos muita pós-modernidade da fricção do mundo. Gente, fricção o mundo é pegar ônibus 5 horas da manhã para ir trabalhar. Vai fricção o mundo desse jeito? Né? É isso, meu povo. Pensar que vocês estão conversando, estão tendo a oportunidade de conversar com mestres e mestras que não precisam da universidade para nada. Não precisam, não. É dizer que nós estamos tendo a oportunidade, com caráter de ineditismo, em algum, se a gente for pensar no recorte histórico de UF de mais de 30 anos de instituição, nós somos uma ilha dentro de uma estrutura muito maior. Então, potencializar o corpo-território, tanto o seu pesquisador e pesquisadora, mas também o corpo-território de quem te dá uma aula, sendo um mestre e uma mestra, é dizer que nós estamos ampliando a ideia de intelectuais, né, que tem a ideia de intelectual orgânico de Gramsci, que eu acho bacana, aí Gramsci europeu, né, contribuiu muito para a luta de classe e tem uma concepção de intelectual orgânico bacana, que é aquele que não precisa da universidade para entender o mundo, para se politizar com o mundo. O problema de Gramsci é que ele não racializou, né? A gente vem e racializa. Aí é o momento da gente racializar e dar o gênero e a sexualidade da galera que está ensinando a gente. Que a minha preocupação com as minhas bolsistas era... Até perguntei a Pamela, ela pode até dizer se eu estou mentindo. Pamela, tem algum preconceito com candomblé? Não, professor, não. Eu falei, porque se tiver, vai deixar de ter, viu? Porque sua pesquisa você vai ter que aprender com a diferença da galera do candomblé. Quem está ganhando é você. Aí, me permita, Lu, já estou acabando, viu? Aqui esse livro aqui, gente, é Territorialidades Negras em Feira de Santana. É fruto da minha dissertação de mestrado. Foi publicado pela editora da UFES. Eu acho que eles vendem por R$10 lá na editora, ou é 20. Não sei se vocês vão conseguir ver. Vocês estão vendo vários círculozinhos? Aqui eu posso dizer, Lu, o Cacau, sem ter muito embasamento, que aqui nessa capa tem vários mestres e mestras, que são pessoas que, quando eu passava pela Marechal Deodoro, quem é de feira sabe o que eu vou falar. Maria Cláudia conhece bem a Marechal também. Eu tenho esse livro seu, viu? Eu não tenho... eu não tenho mais novo, mas esse aí eu tenho, viu? Quando eu passava ali pela Marechal, que eu via, cadê ele aqui? Newton Rasta, Gilson, que eu via Gessé, tudo lá sentado, vendendo artesanato, consertando um sapato. E eu rotulava, nossa, isso é um tipo de mundo que eu não quero para mim. Nossa, quantas pessoas feias trabalhando aqui nessa rua. Nossa, isso aqui é perigoso, viu?
Porque o problema da gente também é falar, desde pequeno que eu não tenho preconceitos, eu acho o mundo lindo. Mentira. Você foi forjado para achar o mundo, para achar a diferença feia, perigosa. Outro problema da gente é não reconhecer que dentro das possibilidades que nós temos de trocar de pele, um dos caminhos é reconhecer que nós somos feitos para odiar o nosso próprio espelho. Nós somos feitos para odiar o nosso próprio corpo-território. E nesse processo, mais uma vez, de sentar na Marechal para ficar 2, 3 horas, isso enquanto pesquisador, sentados, ouvindo e me permitindo ressignificar a minha existência, é que faz o Eduardo que eu sou hoje. Que entrou na universidade homofóbico, viado homofóbico existe, viu? Mentira, não existe, porque o viado não pode ser homofóbico, porque ele reproduz a homofobia, a LGBTfobia. Entrou na universidade racista, entrou na universidade intolerante religioso, entrou na universidade extremamente misógino e machista. Por isso que eu falo, eu critico a universidade, porque tem que ter autocrítica para a gente chegar em outro lugar, mas também tem que fazer o movimento de mostrar, mesmo dentro dessa estrutura que é pautada na branquitude heterossexual normativa e classista, nós temos as ilhas, nós temos os espaços de fissura, nós temos as potências que levam a gente a quebrar determinadas certezas. Então, Cacimba, para mim, é isso, é potencializador de corpos territórios a partir do encontro da ementa que não é oficial, porque o corpo orgânico que está lá, que vocês estão conversando ou já conversaram, olha para a ementa da universidade e fala, não entendi não, minha filha, mas é o que mesmo isso aí? Porque minha vida não cabe numa ementa, não cabe na BNT. O meu amanhecer, o meu dormir, o meu alimentar, cabe nas minhas preocupações com o valor do gás, o valor da carne. Com as luta de classe, a gente já somos nós aqui, né, acadêmicos, dizendo que tudo é luta de classe. Então, o corpo-território é muito importante para mim, tem sido, eu falo por mim mesmo, tem sido muito importante nunca perder a dimensão de que eu preciso continuar investindo na escrita, na socialização dessa ideia de corpo-território, porque me faz não perder o que tem dado sentido à minha existência, que é olhar para o mundo e saber que eu não posso mais ter uma cosmovisão que cristaliza e faz com que o Eduardo, cidadão, professor e todas as outras coisas que eu sou em um corpo só, olhe para o mundo e naturalize a diferença, naturalize as opressões. Então, acho que é mais ou menos isso. Já falei quase uma hora, né, gente? Acho que dá para te bater um papo aí. Não sei se vocês entenderam, mas corpo-território é isso. Quem tem interesse pode se aproximar um pouquinho do livro, que está gratuito, em PDF. O link em PDF está lá na minha bio do Instagram, é do Miranda, com 3A no final. Vocês podem baixar gratuitamente. O meu grupo de pesquisa é o Corpo Território Decolonial. A gente batizou com o mesmo nome. Hoje à noite eu começo uma disciplina no mestrado, Luiz Cacau, lá em educação, que tem também Corpo, Território e Educação Decolonial, porque cada um levante a sua bandeira e carregue, né? Então, a minha é essa, a minha bandeira é essa, Corpo, Território e Educação Decolonial. É isso. Obrigadão pelo convite, gente. Edu, a gente que agradece. É uma honra todas as vezes te escutar. Você sabe que eu sou apaixonada pelo seu trabalho. Claudinha também é, outros que já andam com você há mais tempo, né? E eu acho que quem te conhece pela primeira vez também. A gente não mexeu no Cacimba, não mexeu na fundamentação teórica do Cacimba sem passar pelo que você estuda, porque a gente compreende que corpo, território, que decolonialidade são temas importantes para a gente fazer um projeto como esse. Então, não foi só uma pitada aqui, outra ali, não. O Cacimba é atravessado pelas discussões que você estabelece, que você traz para a universidade, que você traz para o nosso departamento quando você chega, você levanta uma poeira, você traz uma diferença, e eu acho que prova disso é a itinerância que você tem desenvolvido no mestrado hoje, no grupo de pesquisa, né, nas itinerâncias formativas que agora estão digitais, mas que o tempo inteiro estiveram ali também, dentro da própria instituição. E, assim, a gente não ia passar pelos anos de Cacimba sem que você viesse aqui para essa conversa com a moçada. Eu vou estava me sentindo rejeitado, ninguém me convidava para vir aqui. Você já estava na lista aqui mais tempo. Eu te passo, Rose, já o espaço para pergunta. Eu vou abrir uma questão para Edu e acho que a gente pode fazer 3, né? Se tiver mais além de mim, eu, Rose, tiver mais alguém, a gente faz 3 e aí Edu vai para uma rodada de respostas, tá bom?
Edu, eu tenho no Cacimba um pouco menos, tá? Mas dentro da universidade eu tenho muitos estudantes que não enxergam o seu próprio território. Você sabe disso. E essa oportunidade de te ter aqui não é a oportunidade que eu tenho todo dia na minha sala de aula, né? Então, você tem feito algum movimento dentro de sua sala? O que você diria para nós, professores, que não somos necessariamente estudiosos dessa temática, mas que estamos sensíveis e atentos à importância delas, para que elas circulem em nossas salas? O que você diria, assim, por onde é que a gente começa, que caminho, o que a gente pode estudar, o que a gente pode, né, tá lendo, tá aprofundando, tá vendo no YouTube, ou que práticas a gente pode desenvolver em sala, enfim, que ideias, que caminhos, para que a gente ajude essa moçada também a enxergar esse corpo território, para que ele possa, assim como o Cacimba vai a campo, dialoga com os mestres, enxergar esses corpos desses mestres também, né? Não é só a água que eu vou lá e pego, boto no caneco e bebo, e alimento minha pesquisa, tem uma coisa bem maior que isso. Então, minha pergunta está muito no campo do quem não tem Eduardo na sala de aula todo dia, para onde é que olha, para onde é que segue. Rose, abre aí, pode fazer a sua. Se tiver mais alguém, levanta a mãozinha aí, só para a gente fazer melhor de 3 e Edu ir para uma rodada de respostas, tá? Edu, eu quero mais agradecer a sua fala, eu acho que é sempre importante, sempre necessária. Eu trabalho na UNEB, e lá quando você diz assim, minha pesquisa, quando eu falo da minha pesquisa, aquele silêncio, meus orientandos passam por isso, me reclamam sempre, professora, você precisa ver como todo mundo trata, diz que é outra coisa, confunde autobiografia com contação de histórias, e eu tenho que ficar assim, demarcando aquele território o tempo todo, ali naquele espaço, entendeu? E já passei por várias, todo mundo que vem para mim para contar história, e eu queria contar só 2 historinhas dessas orientandas, para ver assim, que existem os caminhos. Eu confesso a você que meus estudos sobre decolonialidade e sobre corporeidade são muito escassos. São coisas que eu ouço, que eu leio aqui e ali, mas que me tocam, mesmo um pouquinho me tocam profundamente. E eu tive uma aluna que ela veio ela queria fazer um trabalho lindo com crianças, filhos de mães e pais em restrição de liberdade ou com HIV, que ficam numa instituição, né? E aí ela me veio com histórias da Branca de Neve, da Chapeuzinho Vermelho, e eu disse, mas essas histórias vão dizer o que para essas crianças? E você sabe, aí a gente reelaborou essas histórias, e a gente trouxe histórias, né? E no final ela vinha dizendo, né? Começou dizendo, meu cabelo é feio, a criança de 4 aninhos. Porque é isso que você diz, a gente é atravessado por esses preconceitos que a gente nem percebe, se alguém não faz a gente se tocar, entendeu? E quando no final, ela, depois de contar as histórias, né, e tal, e aí vem, meu cabelo é bonito, né, Pro? Meu cabelo também é bonito. Então, só isso que eu me lembro dessa pesquisa, eu acho que já, sabe, é uma libertação no campo da pesquisa, uma libertação para ela. Eu vi nos olhos dela uma outra visão da educação, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, um trabalho lindo, maravilhoso, que a gente precisa fazer, precisa olhar muito essas pessoas que a gente vai ouvir contando histórias, e não só ir lá coletar. Eu odeio todos os meus orientandos, eles vão coletar não, você não vai catar nada lá para trazer para cá, não, coletar não. Então, não pode ser esse movimento de coleta, de colheita, tem que ser um movimento de produção de informação, de estar junto com o sujeito, de perceber esse sujeito, né, no seu todo. Isso é muito importante para quem faz essa pesquisa. E aí, muito obrigada. Quero mais esse agradecimento. Valeu. Linda essa pesquisa. Obrigada, Rose. Claudinha. Bom, Eduardo, sempre muito Eduardo, né? Não daria para imaginar uma fala que não seja Eduardo. Acho que isso que me impressiona, né? E eu fico muito atenta ao que você fala, tento abrir mais um pouco essa escuta, porque você
para mim, traz uma diferença, um diferencial muito grande, acerca de que você não, apesar de pontuar, de considerar teóricos, enfim, né, que teóricos também você faz o filtro, você consegue elaborar e reelaborar a partir do seu entorno, a partir do Eduardo, e não jogar para debaixo do tapete, eu nunca fui preconceituoso, eu nunca fui isso, não fui aquilo, né? Então, acho que isso tem essa dimensão aí, e hoje você me provocou em dois sentidos, né? Aí que eu fiquei assim pensando. Primeiro, essa coisa das estruturas, né? E como a gente vai constituindo essas estruturas, como é que a gente vai também forjando as nossas estruturas, né? Ou seja, as nossas cosmovisões, a partir da nossa constituição dos nossos egos e de que eu não entendo nada disso, né? Para mim é tudo da galera da psicologia aí. Mas, enfim, né? Eu sei que muito, né? Tá muito ligada a isso, enfim. Mas aí, uma coisa que você falou, e o que eu fiquei aqui me perguntando, eu falei, nossa, quando você fala desse corpo-território que se encontra, tá? Que se encontra, onde é que está a diferença? Porque você traz muito bem na sua fala o encontro, né? Fazer essa pesquisa, caminhar, enfim, tudo que você traz aqui, você demarca, né? Você demarca aqui o encontro com a diferença, ou abrir espaço para a diferença, porque me parece, Eduardo, eu posso estar equivocada, né? Porque estou conversando com você que tem aí um olhar, uma experiência, não vou nem falar olhar, porque é quase um final, uma experiência, muito mais, eu diria assim, não dá para eu dizer assim, de alguns aspectos que você traz, porque eu não estou naquela pele. E aí eu fiquei me perguntando que corpos dóceis, né, que nós nos constituímos, eu, Maria Cláudia, porque, na verdade, eu vejo meu corpo muito assim, como ele fosse me incutir na minha cabeça, eu trabalhei muito isso, né, desde a infância, enfim, da obediência, de que fechar a perninha, porque é menina, não pode ficar sentado com a perna aberta. Então, quando você vai trazendo, né, todo o seu discurso, sua narrativa, que ela é muito implicacional, ela fala de lugar, ela tem força, ela tem potência, porque você fala com propriedade. E aí eu fiquei assim, foi muito provocativo, porque eu falei, meu Deus, eu lembro que Eduardo me disse, os corpos tudo duro, tudo lá naquela apresentação. E eu falei, é isso mesmo, é duro mesmo, porque também esse corpo ele não está, digamos assim, em uma perspectiva de receber também essas durezas, de dizer para o outro, olha isso, apontar e dizer, no sentido de a gente fazer essa reflexão e dizer o que por onde, né, as encruzilhadas, né, para que lado eu vou. Então, para mim, você me provocou nesse sentido. Nesse encontro do corpo-território, onde está o encontro com a diferença? Não sei se eu consigo. E outra coisa, Edu, que você falou e que me acionou minha memória. Nas Olimpíadas, que é uma estrutura, Jogos nas Olimpíadas, eu vi muitos discursos, muitas narrativas acerca dos corpos territórios. E teve dois atletas, né, brasileiros que me chamaram a atenção. Que é o Michael, que ele é um jogador de futebol, que ele é do candomblé, e na hora que ele comemorou o gol, ele fez, né, uma comemoração em que ele faz uma reverência ao orixá. E isso foi assim, como se, sabe, quem estava narrando, enfim. E a Marta, né? Também uma atleta também de futebol, que ela traz toda aí uma escuta, né? Eu escutei muito as narrativas da Marta e eu fiquei assim impressionada como ela consegue fazer uma narrativa muito além daquilo que está posto dentro dos atletas, que fala coisas assim que você fica até difícil de conectar o que está falando mesmo, como se fosse um discurso ensaiado, né? Então, ela consegue se impor, né, naquela condição, mas eu sei que ela também deve ter ralado, né, para chegar a isso, enfim, mas
É disso que eu quero falar, né, um pouco, te ouvir, né, porque você me provocou nessa coisa do encontro com a diferença dentro do corpo território. E parabéns mais uma vez, né, porque ouvir Eduardo Oi, Cacau, obrigado. Pode estar cansado, né, para ouvir Eduardo, porque aí ele te joga o teu cansaço lá para escanteio. Eu tenho muito olho, né? Eu praticamente eu vou voando em cima de vocês aí. Depois eu assisto minhas lives, eu fico, gente, para que essa grosseria? Para que voar tanto no povo? Não, mas se eu não voar, não sou eu. Vou continuar voando. Eu abro a boca, eu acho que dá para ver lá embaixo, tá? A garganta profunda. A gente vai fazer uma rodada de conversa agora e depois a gente tem uma outra. Já tem Lilian e Urânia inscritas. Quem quiser mais fazer pergunta, levanta a mão, tá? Deixa eu falar logo sobre essas primeiras. Professora Mari, Mari, não é isso? É Rosemary. Rose da UNEB. Obrigado, professora. Vamos aí fazer nossas redes, ampliar nossas redes, ver o que a gente pode estar fazendo nessa parceria. Concordo muito com o que a senhora disse aí. Que bom que eu não estou sozinho, né? É bom a gente falar com as pessoas que a gente tem a certeza que a gente não está sozinho, tá vendo? Quando a gente vem assim para os encontros, poxa, eu fico em casa pensando, eu era 2015, o cara que ficava ali, Cacau, naquele segundo... gente, é Cacau, viu? Para vocês aí, quem chama Maria Cláudia, eu chamo de Cacau, não vou mudar não, é isso aí. Eu ficava ali naquele segundo andar da FACED e eu falava, nossa, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vim lá do interior, que geograficamente são 100 quilômetros, mas é uma distância de experiência de mundo que eu não sei mensurar, e nem devo mensurar, porque não dá para mensurar. Como eu brinco, né? Nascido, criado, educado e mal educado na UFES, e do nada, caiu dentro da UFBA, num doutorado, todo mundo casado, todo mundo concursado, porque doutorado geralmente é esse perfil mais, né? As pessoas muito mais velhas do que eu, e todo mundo discutindo questões que não tinha nenhum tipo de racialização, nenhum tipo de discussão de gênero, né? E com isso, gente, eu não estou dizendo que o trabalho de ninguém está errado, não, viu? Eu só estou dizendo que para esse corpo território que se encontra aqui hoje, 15 e 26 do dia 17 de agosto de 2021, que com certeza daqui a pouco já é um outro corpo território, não que eu seja uma esponja, né, que sai absorvendo e soltando, não é isso não, mas nós estamos sempre em transformação, e que bom. Mas é saber que não dava para mim mais ter aquele tipo de pesquisa que é a veia, é o sangue de quem transita pela educação básica, e olha que você volta para a sala de aula de educação básica, e antes de doutorado eu fui concursado na educação básica. Durante 3 anos, eu fui professor de educação básica, fora os estágios, para segurar o perrengue da vida de universitário que não tem dinheiro para nada, e nenhum tipo de bolsa. Porque quando eu batia nas portas dos grupos de pesquisa da UF de geografia, querendo discutir algumas coisas específicas do que eu estava tentando entender meu próprio corpo, eu era o sociólogo, eu era o antropólogo, eu só não era o geógrafo. Eu queria falar de viado, eu queria falar de sapatão, eu queria falar de quilombola, eu queria falar de preto, né? Eu queria falar de puta, de travesti. Então, aí para geografia, não, isso é muito sociológico, isso é muito antropológico, isso não é geografia. Aí eu fiquei a graduação toda sem ser bolsista, porém, eu falo, o meu lápis, as páginas, porque eu ia para evento apanhar. Eu ia sozinho. Eu estou falando para os meninos aqui agora, as minhas que estão aqui, ó, que são bolsistas, daqui a pouco vai deixar de ser. Vão para evento apanhar. Vocês vão, é uma delícia. É tenso, é angustiante, é desrespeitoso, mas você aprende com a discrepância do ego, da branquitude heterossexual que vai bater em você, que você não reproduz o que eles fazem contigo. Porque quando você chega lá, quem está coordenando os GTs, eu não preciso dizer o perfil dessas pessoas, todo mundo já sabe o que tem sido. E quando o Cacau fala, onde é que está esse corpo território com essa diferença? Vocês veem que eu começo a falar uma coisa, já pulo para outra, é isso aí. O velho conceito, que não é tão velho assim, de lugar de fala de Djamila. Que desde 2018, a direita conservadora brasileira se apropriou do livro de Djamila para desqualificar o trabalho dela e falar o seguinte: eu, homem branco, heterossexual, eu não posso falar sobre mulheres negras ou LGBTs porque não é meu lugar de fala. Aí tem duas questões nesse exemplo que eu estou dando aqui. Primeiro, eu, homem branco heterossexual, também é identidade. Já começa daí. Porque se eu, viado, preto, pardo, a depender de quem me analisa, né? Não é identidade,
Eu quero saber de quem está do outro lado, né, Di? Porque a gente só faz identidade quando tem no mínimo 2 polos, o polo hegemônico e o polo subalternizado. Então já começa daí. Primeiro ponto, identitário. E o segundo ponto, política. Politicamente é muito importante que eles reproduzam esse discurso e que as pessoas comprem, porque eles estão deslegitimando uma intelectual negra, que é raro no Brasil a gente legitimar uma intelectual negra, eles conseguem deslegitimar e desqualificar o trabalho científico dela. Então, pela via da negação da identidade deles e pela via da desqualificação de uma intelectual negra, eles conseguem avançar. E eles conseguiram avançar. Aí, o que é que eu devolvo nessa questão da diferença? É saber que pessoas brancas, heterossexuais, burguesas ou de classe média é assumir o teu lugar. Esse que é o barato esse que é o barato e ao mesmo tempo o ponto nodal da discussão. O ponto que parece que é cego, mas não é cego não, porque para mim está gritando. Então ele não é cego, ele é organizado para não ser visto, para não ser evidenciado, mas ele está ali pulsando, ó, e dizendo: eu vou continuar identitarizando vocês subalternizados, porque ao passo de identitarizar, a palavrinha chata, mas a gente vai falar assim até ela sair, eu consigo universalizar o que eu sou, e você é a cópia mal feita do que eu sou. Então você é a diferença. Eu não sou a diferença, eu sou universal. A universal para a igreja, né? Mas é isso, eu sou a universal e você é a diferença. Então cabe às pessoas que estão dentro desse campo do universal assumir o seu lugar de fala. Ou seja, heterossexuais, assumir o teu lugar de heterossexual. Porque se eu vou fazer uma pesquisa, a importância professores LGBTs na educação básica, por que a gente não pesquisa professores heterossexuais na educação básica? A gente não pesquisa porque é universal, mas a gente precisa tensionar a universalização. Porque é tensionando o corpo-território universal que a gente abre a fissura para dizer que você que está no campo de privilégio institucional de direitos humanos, compra a briga com a gente, por favor. É teu dever enquanto campo de privilégio. Comprar a briga que eu não tenho mais força. Porque na primeira esquina eu posso não morrer, mas na segunda eu vou me abater. Então, é um chamamento para os aliados, que a professora Aparecida Bento e o professor Reinaldo Lourenço chamam até de branquitude crítica e branquitude acrítica. A crítica é aquela: eu, pessoa branca, heterossexual, eu não vou falar de Anne, eu não vou falar de Urânia, eu não vou falar de Di, porque eu não tenho lugar de fala deles. Mas a crítica é: eu, branquitude heterossexual, de família tradicional, ou de favela também, porque tem um grande equívoco que pessoas brancas da favela têm as mesmas oportunidades das pessoas negras. Mentira. O critério de seleção na América Latina inicia pela cosmovisão da raça, pelo fenótipo. Então, ninguém quer saber se tu saiu da mesma favela de Jamila Ribeiro, digamos assim. O teu critério de cor vem na frente. É taxativo, é demarcatório. Então, é mais ou menos isso, Cacau. O encontro do corpo-território com a diferença é, toda vez que eu, enquanto pesquisador, e é difícil fazer isso, gente, não é fácil. Não é fácil porque dá trabalho. É fácil reproduzir o que já está aí. Então, todas as vezes que agora que eu estou tentando escrever sobre isso e orientando as meninas e os meninos que estão comigo, eu digo: não venha me falar da professora branca, da professora negra, se você não vai discutir branquitude, que para mim não faz sentido. Porque um só existe por conta do outro. Senta no Google depois, galera, e bota lá: professoras, branquitude e professoras na educação básica. Tu não vai achar nada. Bota negritude e educação básica. Tu vai achar a objetificação tradicional do corpo negro, que nunca falou por si, porque tinha Casa Grande universitária branca, objetificando o corpo dele, pegando as dores e se sistematizando em tese de dissertação. Aí agora é o momento da branquitude falar. Nós, professores da branquitude, que criamos as ementas, que constituímos os referenciais bibliográficos, que estamos dentro das reitorias, dentro dos departamentos, criando um projeto de ensino, pesquisa e extensão, qual é o meu lugar de fala enquanto branquitude heterossexual? Eu demorei para entender isso, por isso que eu falo que depois que a gente vai ouvir pessoas da diferença, mulheres negras, indígenas, candomblecistas, quilombolas, LGBTs, faz assim o mundo, ó. O mundo abre numa dimensão que a gente não tem
como mensurar, e isso aconteceu comigo. Então, aí Lu perguntou, vou chegar lá em Lu, Eduardo, o que é que a gente faz? Lu, tem uma coisa que não adianta eu fazer, não adianta Maria Cláudia fazer, porque é teu. Eu vou te dar o exemplo do que eu estou falando. O eu te amo que tu fala para as pessoas, você não tem noção de como isso reverbera em verdade, porque é seu. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Não existe receitas, a gente sabe disso, mas existem questões específicas que não adianta Lu tentar fazer como o Eduardo tentar fazer como o Lu. Eu nunca vou ser o Maria Cláudia de 2000 e tantatã, que foi minha professora. Admiro, tenho como referência, mas é Maria Cláudia. Então, eu te amo que Luciene fala com muita honestidade e sinceridade, olhando no olho das pessoas, e a gente vê que é verdadeiro. Você não tem noção como isso impacta para um Eduardo que acabou de chegar na UFES em 2018, e elas duas sabem de algumas questões de bastidores que aconteceram comigo, e elas, mesmo não sendo da minha área, mesmo me vendo distante, chegaram ali e foram a raiz, fincaram ali comigo. Você não está sozinho, você tem a gente, pá. Então, Lu, é isso. Eu acho que algumas questões que eu acho que as pessoas podem pensar em fazer nas suas salas de aula, seja da educação básica ou seja do ensino superior, no mínimo, é movimentar o corpo. E o que é que eu chamo de movimentar corpo? Não gastei 10 centavos, não pedi nada a ninguém, não comprei uma folha e eu tirei vocês da sala no imaginário. Aí vai de cada um. Talvez para a Anne seja super difícil fazer isso. A Anne procura o caminho dela de mexer com o corpo do seu aluno. Talvez para a Urânia tenha a química na mão. Não é possível que a química não ajude a Urânia a quebrar certezas dos alunos. Ela sabe que tem trabalhos incríveis sobre a queratina do cabelo da mulher negra, não sei o que leva não sei aonde, que Bárbara Carini fala, que não tem aluno de educação básica que não saia da sala apaixonado por Urânia, depois de uma aula sobre queratina do cabelo da mulher negra. Seja ele branco ou negro. É um outro olhar. Então, não tem muito segredo, não, mas tem uma porta que a gente precisa abrir, que não é a porta da hashtag de Instagram, é a porta da concretude, de ler a diferença. Porque se eu vou dormir aqui agora, né? Eu pego o meu clássico da noite para ler, minha cabeceira, lendo o tradicional. Durmo, eu vou acordar com a lupa tradicional. Então, exemplo, eu tenho dormido com essa mulher aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo daí. Letícia Nascimento, transfeminismo. Eu tenho dormido com ela alguns dias. O que significa isso? Significa que eu estou lendo sobre transfeminismo, uma palavra que isso é nova. A gente está aprendendo sobre isso ontem, ou até hoje ainda, né? Está começando a ouvir sobre isso agora. Então é isso, é dormir com a diferença para acordar diferente. Porque se a gente dorme todo dia com o mesmo... Não é trocar de marido e mulher, não, viu, gente? Ou trocar de travesseiro todo dia, não é isso, não. Mas é dormir com a diferença teórica, para a gente acordar um pouco diferente na hora de ler o mundo. Eu acho que isso reverbera naturalmente na sua forma de tensionar tudo que está ao teu redor. Não sei se eu respondi. Eu acho que era isso mesmo. Respondeu, meu amor. Vamos para a segunda rodada. Lilian, depois Urânia. E aí, se alguém mais quiser, só põe no chat, tá? Oi, Eduardo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Gostaria, Eduardo, de te parabenizar pela sua fala, que foi, assim, fantástica. Me senti contemplada em muitos aspectos, né? E compartilho e divido de muitas questões pelas quais você conta que passou e que eu também passei. Eu sou orientanda da professora Rosemary Lapa no doutorado no PPG-Duc, e a minha pesquisa é sobre literatura infantil, mas a literatura buscando a diferença. Então, são os livros para a infância não canônicos. Então, eu penso dessa forma, porque enquanto professora, né, da UNEB, e professora da educação básica que fui, né, apesar de branca, né, a minha sexualidade também me fazia me esconder em muitas situações. E que, se por um lado me abria portas, por outros também me fechavam muitas. Né? E é isso que eu vejo também, hoje, quando eu estou com as minhas alunas de estágio supervisionado, e quando eu vejo que a literatura que é
basicamente distribuída e contada e lida não é aquela que inclui os diferentes. Principalmente, e eu vou abordar a questão da sexualidade, principalmente aquela criança que dá pinta. Aquela criança não é vista, aquela criança é estigmatizada, aquela criança ela é invisibilizada. Então, a cosmovisão para essa criança é aquela da leitura de Branca de Neve, é a leitura que se faz nessa perspectiva de João e Maria, dos contos de fadas tradicionais e das histórias tradicionais. Né? Então, assim, foi pensando isso, e porque eu passei por muita coisa, né, na minha itinerância de professora na educação básica e depois no ensino superior, que eu disse, bom, eu não posso me calar diante da ausência. Era a ausência de uma representatividade para mim e de uma representatividade para tantas crianças que estão lá. E uma outra questão que a gente tem que pontuar quando a gente fala de ensino. O que nós, na universidade, nós dizemos para essas professoras? Não é? O que a gente aborda? Não é? Quais são as ementas que vão tratar sobre gênero e sexualidade? Em muitas universidades não tem. Né? Se a gente for pensar do ponto de vista do currículo, né? O currículo de pedagogia, se a gente pensa as novas diretrizes a partir de 2019, né, a última que vem para a pedagogia, ela é um desastre. Né? Ela realmente ela põe por terra tudo aquilo que aquele pouco que se conquistou com relação a questões da sexualidade, da raça, né, e de gênero. Então, eu gostaria, não é tanto uma pergunta, mas, assim, o que você trouxe para mim sobre a questão da cosmovisão, que às vezes a gente fica meio assim, como isso? Não é? Como compreender isso? Como compreender o corpo? E o corpo daquela criança é um corpo de disputa. Se a gente for pensar o projeto de lei que está, eu acho que é essa semana ou é na próxima que ele vai ser votado sobre reprodução humana, é uma coisa que, inclusive, os próprios profissionais médicos que tratam de reprodução humana estão encampando também a negativa, né? E que a gente entre e vá lá e vote discordar completamente. Por quê? Proíbe, inclusive, a mulher hétero, solteira, de pleitear uma gravidez solo, dela ir lá e fazer a inseminação sexual, a inseminação artificial. Então, não apenas os casais LGBTs vão ser impedidos, mas qualquer um, né, que fuja do padrão heteronormativo. Então, são questões que estão na contemporaneidade, são questões que a gente precisa trazer para a sala de aula, discutir na sala de aula, porque isso é uma questão, não é só de informação, é de conhecimento. Informação tem muita pipocando por aí, muitas não valem de nada, mas o indivíduo que conhece, o indivíduo que sabe, né, é uma outra história, ele pode fazer escolhas. Né? Então, é sobre isso, e assim, eu estou... gostaria de outras oportunidades de ouvi-lo, sabe? De aprender com você. Obrigada. Urânia. Realmente, ouvir Edu é sempre um encanto, né? Mas, Edu, você falou algo que me marcou muito, que foi que os nossos mestres, eles não precisam da academia. Às vezes não precisam nem da gente ali entrevistando eles. E esse foi um sentimento que eu tive durante a pesquisa. Muitas vezes eu ficava pensando, meu Deus, Dona Nini e Dona Ney estão lá saindo de casa, se deslocando até o colégio, onde tem internet, para fazer entrevista. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo? E eu ficava nessa inquietação, o que é que eu vou fazer com a minha pesquisa, qual é o produto final, porque tem que ser, no meu plano de trabalho, tem que ser voltado para a educação básica. E uma coisa que eu ficava pensando muito sobre a decolonialidade, e nesse plano de trabalho eu comecei a pensar mais ainda, e você até falou um pouquinho que você falou assim, que a academia está acostumada a fazer essa objetificação tradicional do corpo negro.
Então, eu queria saber de você como foi que você fez na sua pesquisa para não objetificar esses corpos negros, para não chegar lá na praça, sentar com eles, ouvir, fazer sua tese, publicar e ficar por isso. Então, eu queria meio que um caminho assim que a gente possa seguir para não cair nessa armadilha. Felipe, aí a gente fecha uma rodada, Edu, você vai responder, depois a gente já começa outra. Pronto. Oi, Edu. Foi quando a Lilian estava falando e eu levantei a mão, porque me tocou em algo que eu fui essa criança que Lilian estava falando. E a minha pergunta para Edu, eu sempre, ele sabe que eu bato lá na porta dele sempre, quando estou precisando de alguma coisa, e aí ela traz isso para a gente, e eu passei por, além dela trazer essa criança para cá, hoje em dia, com o meu avanço como estudante de letras, como um profissional, acaba que eu me reencontro com aqueles professores que, em certos momentos, diminuíram aquela criança, né? Colocaram aquela criança para fora da sala de aula, colocaram aquela criança por ela ser quem ela queria ser. Então, a minha pergunta é, como esse profissional que foi atormentado quando criança por ser quem era, acaba com o avanço profissional, se deparando com aquelas outras pessoas, como ele pode olhar para aquelas pessoas com um olhar menos desconfiado, porque acaba que a gente olha e fica, eu vou falar, mas tu fazia cada coisa comigo e agora tu fica querendo participar de grupo disso, daquilo e merda! Não dá para eu te olhar de outra forma, enfim, dentro do meu cérebro. Mas eu quero entender como é que eu, como um profissional em ascensão, em evolução, eu posso estar do lado daquele profissional que um dia me afastou de um coleguinha só porque ela percebeu que eu amava João e João me amava. Então é isso. Oi, Lipe, obrigado pela pergunta, Lília. Lília, prazer te conhecer. Estou super disponível, quiser me chamar para ir, eu vou, viu? Se me chamar, eu vou ao som que furta todas as cores, né? Que sou filho de Oxumaré, hoje é dia dele, arroba boi. Então, e foi Oxóssi, Cacau, o jogador da seleção brasileira, filho de Oxóssi. Isso, Lu, ele mesmo. Vou começar por Lipe. Lipe não é uma resposta igrejista, não, mas é uma resposta que eu acredito de verdade. Da mesma forma que aquela pessoa foi o meu terror no passado, eu acredito que ela pode se transformar. Eu acredito que ela pode deixar de ser o terror, porque eu também já fui o terror de muita gente. Mas não é porque eu acordei e falei, eu vou ser o perseguidor disso ou daquilo. É porque verdades são seduzidas e verdades são contadas como... E sedução é contada como verdade absoluta. Então, da mesma forma que eu gosto de ter o direito à mudança e à transformação, eu vou dar um crédito também que supostamente aquelas pessoas estão buscando a transformação. Então, eu acho que o caminho é por essa perspectiva. Eu acho que Paulo Freire ensina isso para a gente, Bell Hooks ensina isso para a gente, a sala de aula ensina isso para a gente. Quantas vezes a gente chega querendo matar o aluno, no outro dia a gente está agarrado com aquele aluno que a gente queria matar? Alguma química imperfeita aconteceu, depois essa química se organizou, mas eu sei que eu estou falando de opressões, e opressões são ensinadas no currículo, na ementa, na cantina, na portaria, no projeto político-pedagógico, é ensinado em tudo. Então, Lipe, eu acho que é isso, dê um crédito, mas com os dois pés atrás, porque da mesma forma que aquela pessoa fez, ela pode repetir, óbvio, porque ela é forjada no sistema político heterossexual. E a Lília falou uma coisa importante aí, as mulheres no processo são as primeiras, né? Independente, quando ela fala da reprodução humana. Eu tenho um recado para vocês, mulheres, independente de serem negras ou brancas, independente de serem LGBTs ou heterossexuais. Mulheres heterossexuais, sobretudo, saibam que na constituição política do mundo que nós vivemos, sobretudo na América Latina, vocês estão na mira dos homens heterossexuais. Vocês são as próximas sempre. Então, vocês têm que saber de que lado vocês estão nessa batalha. E a Lília acabou de contar para a gente, independente de ser casada ou não,
heterossexuais que querem ter reprodução solo, vocês vão ser proibidas. E antes disso, vocês já são proibidas de não ter o filho que vocês não estão a fim de ser mães. Vocês não têm o direito sobre o corpo de vocês. Então, é o sistema político heterossexual entregando para vocês, mulheres brancas, negras, heterossexuais ou não, que vocês são as próximas da fila. Eu acho que é isso também. E, Urânia, quando você me pergunta isso, é uma pergunta muito interessante, porque me dá a possibilidade de dizer algumas questões. Primeiro, Urânia, que eu aprendi na decolonialidade que a gente não pode pesquisar sobre, a gente pesquisa com. Então, você, e te conhecendo, eu tenho a certeza e a convicção da pessoa que eu conheço que você é, só de você falar, nossa, eu fiquei me perguntando por que eu estou fazendo essa pesquisa, tirando as duas mulheres de casa para andar, chegar numa escola, você já não traz o ranço sobre essas pessoas, mas você já está preocupada com com uma categoria, Yorubá, que ela é oposta à cosmovisão, que é a ideia de cosmopercepção. O bacana do Cacimba aqui, se ele tivesse no presencial, é que vocês estariam acionando o tempo todo essa proposta de cosmopercepção. Porque eu duvido vocês chegarem na casa de um mestre ou de uma mestra e vocês não acionarem, no mínimo, 3 sentidos do corpo de vocês. Paladar, tato e a visão. No mínimo, esses 3 vocês iriam acionar. Eu falei visão, que é a cosmovisão. Já está acionado em qualquer lugar. O paladar, pelo menos uma água, vocês iriam beber daquela casa. E cada casa tem seu gosto de água, vai depender do que tem na geladeira, né? Isso é fato. E o outro é paladar, tato e, sim, o toque. Nós conversamos tocando nas coisas, nas pessoas, e tem os outros sentidos, Urânia, que vocês iriam acionar, que é os instintos que a gente não consegue materializar, que é a tal da energia vital que eu falei mais cedo aqui. Então, se tivéssemos mesmo fazendo como a gente gostaria, né, Lu e Cacau, acionando o encontro presencial, a categoria Yorubá, que é escrita, sistematizada, perfeitamente por Oyunke, que é a ideia de cosmopercepção, que é a ideia que eu utilizei na minha tese, Urânia, na minha pesquisa. Se vocês olharem a pesquisa, vocês vão ver que o interessante é que um dos co-pesquisadores, eu não trabalho com pesquisados, eu trabalho com co, porque já dá a ideia de cooperou, fez em parceria, fez comigo. Mas quem me ensinou isso foi a metodologia que eu escolhi, que é a metodologia da sociopoética. E eu vou dizer uma coisa que é pode parecer tenso, mas eu vou falar. Enquanto existir essa formatação de universidade que a gente acredita, Urânia, infelizmente, nós não vamos nunca entregar uma pesquisa isenta de objetificação. A gente pode diminuir os danos, a gente pode ampliar a participação das pessoas que ajudam a gente a criar os dados, mas em algum momento nós vamos ter que acionar a objetificação. Quer um exemplo? A BNT. Você, a depender do que você vai lançar no seu artigo, a depender da revista que aceite a tua publicação, tu não vai poder colocar problema, tu não vai poder colocar da forma que a pessoa fala, né, Lu? Eu até conversei com o Lu sobre o trabalho de Vitória, porque Vitória foi entrevistar uma pessoa da nação Angola. Então, é um vocabulário, se o Yorubá que é mais popular, né? A gente fala, muitas palavras nossas são Yorubá, o Angola ele é ainda mais distante da nossa realidade, por questões também de epistemicídios. Então, Urânia, eu acho que, assim, no meu caso, foi a escolha da metodologia, que foi a sociopoética, ter a consciência de que eu não estava produzindo sobre, mas com, e você vai ver, as pessoas deitaram no chão, desenharam, rabiscaram, foram embora, voltaram, conversaram, filmaram, desenharam, comeram, criaram poemas, e aí a gente foi assim, tudo isso aqui que eu vou falando vai acionando para além do que eu comecei criticando ao encontro de hoje, a cosmovisão. Não foram pessoas que me ajudaram a criar minha tese meramente, senta na minha frente e eu vou só te ouvir, tu vai embora. Não, eu não acredito. Provavelmente, não acredito no doutorado, mas se você conversasse com o Eduardo da graduação, não, vai ser assim mesmo, porque é a verdade absoluta. É o que eu falei para Felipe. Tem que dar crédito, as pessoas são forjadas no ato de pesquisar com a lupa, né? A lupa sobre o outro, a lupa investigando o outro.
depois que a gente começa a perceber que pesquisa não é sobre o outro, é com o outro e sobre... Aí eu gosto de devolver o sobre para mim mesmo, para o próprio Eduardo pesquisador. Sim, e tu, Eduardo pesquisador, aprendeu o que mesmo com essa pesquisa? Aí eu devolvo para mim, sobre o que eu troquei de pele. Então, eu não acredito hoje, e não escrevo, e não gostaria de orientar pesquisas que o mestrando, a mestranda ou a pessoa da graduação fosse fazer uma pesquisa onde ela negasse e não quisesse contar o que foi que ela se transformou no ato da pesquisa. Você conversando com essas mulheres, Urânia, não dá para você hoje devolver, e eu acredito que Marta vai te dizer isso, somente o que essas pessoas te falaram. Sim, e você se transformou no quê? Quem é você depois de um bate-papo desse, de uma entrevista dessa, de um encontro virtual desse? Isso tem que ir para o papel, gente. Isso tem que ser socializado também. Isso também é pesquisa. O pesquisador se despir do ego, do Olimpo, do pedestal do pesquisador, que não pode contar o que foi que aconteceu com ele, porque senão ele vai contaminar a pesquisa. Só de escolher estar no Cacimba já está contaminado. Você poderia estar em outro lugar. Qualquer um aqui poderia estar em outro lugar. Só de escolher estar aqui já está contaminado. Contaminação, bora contaminar, pelo menos a contaminação que leva a gente a outros lugares, né? Outros pensamentos. Acho que é isso. Anne, você vai fazer sua pergunta agora, e eu acho que vou segurar o grupo, porque faltam 5 para as 4, para a gente não se alongar mais. Eu ainda quero falar com o grupo da UFES rapidinho, só para dar umas orientações, e aí a gente fecha com essa última pergunta, Edu. Depois que você responder, Anne, a gente caminha para as considerações finais, tá? Então, gente, boa tarde a todas as pessoas. Boa tarde, professor. Muito bom reencontrar o senhor. E a minha pergunta dialoga um pouco com o que Urânia falou e me acionou também a memória do nosso segundo semestre, em que o professor Eduardo chegou e, imagine, alunos de segundo semestre acabados de chegar da UFES, e a gente encontrou com essas discussões. O meu ensino médio foi muito relacionado a essas questões políticas, de gênero, raciais, porque estava realmente muita coisa acontecendo, 2018 e tudo mais. E aí, uma proposta do professor foi a gente fazer, e chegar na biblioteca, pegar um livro e fazer um seminário, né? E claro, meu grupo formado principalmente por meninas negras, a gente ia puxar a sardinha. E aí já estava tudo certo, tudo mais. E aí o professor veio aí deu uma parada na gente. Vocês já estão acostumados com debates sobre mulheres pretas, porque vocês não pesquisam e estudam sobre mulheres indígenas. Então, a gente saiu totalmente da zona de conforto, porque até então a gente descobriu uma literatura indígena muito, muito potente, que a gente não fazia ideia de que estava acontecendo. E, enfim, foi um trabalho que a gente ficou maluco mesmo. Até hoje a gente lembra, enfim, a gente se arrumou toda para apresentar, foi aquela coisa. E aí, no final da apresentação, que para a gente estava tudo muito bem, a gente teve outro baque, que foi o professor questionar assim: vocês falaram sobre mulheres indígenas, mas pela uma perspectiva de teóricos brancos, e a todos homens e eurocêntricos, enfim. E isso é algo que eu carrego muito até hoje, porque aqui no Cacimba é uma perspectiva muito diferente, e que bom que é diferente, porque eu finalizei meu produto final, que foi um artigo científico, e eu pude colocar, transcrever as falas dos meus mestres com a forma que eles estavam falando mesmo, respeitando variação linguística, respeitando termos populares, e eu pude usar teóricos, usei Edil, que é uma mulher preta, é baiana, enfim, eu pude ter esses teóricos que dialogam com as minhas identidades, mas isso não acontece muito fora. Porque eu sou aquela cacimbeira que a gente se denomina assim, né, gente? Que toda aula, se eu puder colocar o cacimba e oralidade, os meus mestres, minha amiga até me falou um dia desse, amiga, a gente já sabe que isso aí você vai puxar para o cacimba, e é o movimento que eu faço, mas nem sempre é o que você falou, professor. Às vezes é aquele silêncio. A gente está lá falando de Foucault e eu trazer os meus mestres com oralidade. E ficar aquela questão de todo mundo, assim, não tô entendendo onde você quer chegar. Então, a minha pergunta é, como é que a gente lida, para além do cacimba, que a gente sabe como funciona, em outros espaços, de questão de instituição mesmo, como a gente lida com esses teóricos, com as exigências das nossas falas estarem sempre atreladas, em sua maioria, homens brancos europeus, para validarem o que a gente está falando, o que a gente está dizendo.
como a gente lida na nossa pesquisa, na produção dos nossos materiais, com toda essa questão. Ai, Anne, maravilha te reencontrar também. Estou aqui vendo todo mundo na minha frente. O Gabriel, você, as meninas todas, ó, tudo aqui na minha Bia. Manda beijo para todo mundo, viu? Da sua turma. A galera foi bem. E teve gente aqui na sala, né, Anne, que eu não vou dizer, que tinha uma inveja porque vocês se davam bem comigo. Achou que vocês não fossem homenagear ela no final do curso. Quem quiser que lute. Que é a professora Luciene. Né, Luna? No mesmo semestre, eles com Lu e com... Não, acho que eles fizeram o primeiro com Lu e o segundo comigo. Turma maravilhosa. Espero que estejam... Olha, coisa linda chegou ali também. Espero que a galera continue no curso, estejam todo mundo lá ainda. Ó, Bia, eu não vou ser irresponsável de te dar uma resposta, como o Cacau falou, colocando as coisas embaixo do tapete. Eu vou te dar uma resposta bem honesta. Em qualquer universidade, você vai encontrar o professor que vai fazer de tudo para te reprovar se você bater de frente e dizer que Foucault tem uma lacuna racial. Na UFES não vai ser diferente. Então, por isso que eu falei, eu não vou ser irresponsável e falar, não, confronte, vá para cima. Não. A gente aprendeu com os nossos ancestrais, Anne, que a gente recua para avançar. No momento certo, a gente sabe avançar, no momento certo, a gente sabe recuar. E o que eu acho bacana da decolonialidade, Anne, é que a gente entende muito bem, a gente tem começado a entender muito bem o que os clássicos dizem, só que a gente está fazendo um movimento de correr por fora. O que é correr por fora? Baiano sabe o que é fazer seus corres, né? Baiano desempregado sabe o que é fazer seus corres. Quem nunca foi desempregado aqui, né? Ou quem não tem um amigo próximo que está desempregado, ou que a bolsa não dá para pagar, e a gente tem que fazer uns bicos, tem que fazer um freelancer, tem que fazer uns corres por fora. Então, trazendo essa ideia de corre por fora para dentro da universidade, beleza, eu preciso do 7. Eu preciso compreender os clássicos, e preciso mesmo compreender os clássicos e utilizá-los no momento certo. Mas saber que correr por fora é dar conta das mulheres indígenas que vocês levam por fora. Porque não fazia parte da ementa oficial que eu já encontrei pronto. A gente fazia o corre por fora de botar dentro da graduação da gente, da nossa turma. Mas ela é uma turma de relações étnico-raciais. A gente ainda estava na zona de conforto, como está aqui no Cacimba. Eu quero ver isso em outros componentes. Aí por isso que eu falo, não vou dizer vá para cima. Você sabe recuar, você faz isso desde a infância. E você sabe onde você deve avançar. Só não deixe de aprender com eles o que eles querem ensinar para a gente, porque a gente precisa para entender as políticas, mas saber que as mestras e os mestres são tão potentes, pegando agora o Cacimba, que tudo seu é Cacimba, maravilhoso. Tá vendo, Maria Cláudia e Luciene, o que vocês estão jogando no mundo aí? Pegando o Cacimba e dizendo que eu estou aprendendo lá com o oficial, mas eu estou aprendendo por fora nos corres que eu estou dando. E é lindo quando você fala assim, a galera tá lá em Foucault. Gente, a gente está mandando ninguém tocar fogo em Foucault, não. Foucault é incrível, mas Foucault é um homem do seu período, do seu território, do seu contexto, que se não quis falar sobre aquilo, ok, ele sabia que acontecia aquilo. Foucault tomou muita cachaça em Salvador, em Boipeba, em Itacaré, ele não estava a fim de falar e tudo bem, beleza, ninguém vai matar Foucault por conta disso, não. Até porque eu escrevo coisas que deixam um bocado de brecha. E outras pessoas escrevem coisas que deixam um bocado de brecha também. Ninguém precisa ser assassinado por conta disso, não assassinado epistemicamente. Mas a gente também vai mostrar, né? Beleza, tu é lindo, tu é maravilhoso, tu é incrível, mas aqui eu vou ter que trazer o indígena para complementar. Mas saiba fazer isso no momento certo. E você sabe fazer, você tem aprendido a fazer isso. Eu acho que a resposta que eu te daria é essa. Gelo no ori, né? Feijão branco no ori e o resto a gente faz com o tempo. Bora, Lu! Bora, Edu. Me despedindo agora, já caminhando para o finalzinho da nossa prosa, agradecendo muito, muito, muito por você ter vindo. Toda vez que você vem, a gente aprende muito. Essa turma não podia sair daqui sem passar por esse processo de formação, né? A gente faz uma pesquisa que pede essas discussões. A gente vai continuar falando sobre isso, porque vai emergir nas conversas que a gente tem a cada 15 dias, né? Isso não fica restrito a essa conversa que a gente teve aqui hoje com o Eduardo. E eu agradeço imensamente, Edu, por ter acolhido o convite do Poéticas Orais, por ser nosso parceiro, por trazer sempre figuras lindíssimas. A Vitória, quando saiu daqui, os meninos encheram o olho d'água no último encontro, ela deve ter lhe contado, foi uma comoção, como se a gente não quisesse soltar a mão de Vitória. A chegada de Pamela é uma festa, né? Essa gulosa, como você diz aí, querendo aprender tudo, querendo saber tudo.
eu só tenho que agradecer meu nome, em nome de Claudinha, em nome desse grupo todo, tá? Espaço para você fazer as considerações finais. Eu que novamente agradeço eu acho que uma das integridades e honras que a gente tem que lançar no mundo e devolver é a gratidão, né? O mundo acadêmico ele é ingrato, viu, gente? Aprendam logo, desde já, quem não sabe disso ainda, que o mundo acadêmico ele é ingrato. Então, nunca deixem de ser gratos com as pessoas que, no momento oportuno ou não, deram a mão a vocês. E volto a dizer, como Luciene e Maria Cláudia foram importantes para mim na minha chegada na UFES e tem sido até hoje. Então, acho que reciprocidade, entregar ao mundo, é isso, reforçar a gratidão, seja lá onde for. O Cacimba é minha casa, volto a dizer, isso também já falei aqui hoje. Sempre bom ver vocês, muitos de vocês. Dizer que Lu e Maria Cláudia podem contar comigo, sempre elas sabem disso. E antes de ir embora, eu queria me despedir aqui com um poema para vocês. Vou ler, viu? É de Tatiane Nascimento. Ai, meu nariz coçou. E vocês adorariam que a gente simplesmente odiasse vocês, tacasse fogo em vocês, violasse vocês, escravizasse seu passado, colonizasse seu futuro, aniquilasse seu presente, reinventasse as naus espaciais dessa vez, para invadir, sequestrar, traficar e explorar, até a morte, até o sexo, até a alma, até o divino, até a falta de ar, de vocês. E chamasse seus deuses de errado, e chamasse seu grupo de feio, e seu pensamento de primitivo, e sua fala de selvagem. Vocês iam adorar que a gente simplesmente oprimisse e odiasse vocês como vocês nos oprimiram e odiaram. Nos oprimem, nos odeiam. Porque aí ia parecer que foi só coincidência. Seleção natural, a lei do mais forte, e não um projeto de supremacia racial, calcado em pilar hétero, cis, norma, fé de uma seita hegemônica. Porque aí ia parecer que vocês nos catequizaram, tanto que não nos restaria mais nada a não ser como vocês. Mas nosso espelho se chama Abebé, e vida plena sempre foi o nosso forte. Essas políticas são de morte, são a tradução de vocês. Então, esse poema de Tatiane Nascimento é justamente para dizer que a minha fala, para alguns, é raivosa, para outros, é política demais para estar em mesas. Eu ouvi isso dentro da UFES, viu? É uma fala muito política para estar aqui nessa mesa. Mas que bom que nós temos espaços para falar com os nossos, sobre os nossos e sobre as nossas pautas. Então, acho que o processo é politicamente reforçar esses encontros, reforçar esses lugares que tem pessoas interessadas no que a gente está dialogando. Porque também, se a gente não tem, né, os nossos espaços para quê? De Felipe, Anne, Urane, tantas outras pessoas bolsistas que estão aqui, saibam onde se proteger, saibam onde se aquilombar, aí fica mais difícil transitar pela universidade, né? Que, ironicamente, como está aqui no poema, imagine se o jogo fosse o contrário, se populações negras ou indígenas tivessem feito tudo que a branquitude europeia fez com o resto do mundo. Como é que estaria hoje o cenário, né? Então é isso, gente. Beijos. É uma fala militante? É uma fala de amor? É uma fala apaixonada? Com certeza. Mas não deixa de ser científica e nem ser acadêmica. É só afrontosa. Estamos aí para isso. Coisa mais linda. Lindo. Dizer para Edulo que depois que você chegou no departamento, né, de educação, que você transbordou. Né? O departamento de educação ficou pequeno. É café pequeno, né? E eu vejo você realmente transbordando para além da universidade, né? Você chega a quem você realmente aí levanta a bandeira. Então, dizer para você que eu fico assim muito feliz, né? Primeiro que dizer para você que eu gosto dessa dimensão, né? De que os nossos estudantes, né? Quando eles chegam também a trabalhar conosco, ou seja, os nossos colegas, nossos parceiros. Então, para mim, eu me sinto muito honrada, né? Porque eu sei que muito da sua história, da sua itinerância, é mérito seu, porque eu sei que você, como você disse, você
foi para a trincheira mesmo, né? Foi para a luta. Né? Senão eu vou para os congressos, eu vou me jogar e eu vou sair disso aqui, porque você acredita, você tem uma força, né? Então, só agradecendo. Obrigado, Cacau. Você sempre está comigo. Beijo. Beijão. Cheiro, gente. Tchau, tchau.